Glórias a Deus. Eu peço a atenção de todos. Evite estar se locomovendo dentro da nave da igreja, pois chega um momento muito importante, porque todos os momentos da presença de Deus, ele é importante. Mas agora precisamos ouvir a palavra de Deus. Foi entoado cânticos de louvores aqui, aonde podemos sentir a presença do Espírito Santo invadindo a nossa alma. Mas nesse momento, o homem de Deus, o evangelista Neto, está com a responsabilidade de ministrar a palavra do nosso Deus que é grande. Vamos no texto bíblico, quando que Neemias ele chega em Jerusalém, no capítulo 3. Neemias presencia muitas coisas que um dia estava de pé. Neemias começa a perceber que os muros já não estavam mais de pé. Neemias também percebe que as portas principais tinham sido queimadas. Neemias também percebe que a cidade precisava de um avivamento. Neemias percebe que o Senhor levaria ele para concluir uma obra em que precisava ser concluída. Neemias não baixou a cabeça. Neemias levantou a cabeça. E Neemias faz um clamor. Neemias recebe de Deus orientação e força. Diz o texto bíblico que Neemias, com 52 dias, Neemias tinha levantado os muros da cidade de Jerusalém. Neemias tinha colocado as portas da cidade, os portões principais. Neemias coloca, ele agora começa a pedir a Deus uma oportunidade para o povo de Jerusalém. Novamente o povo volta a ser o que era antes. É com essa meditação que eu vos cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Com certeza, aquilo que alguém destruiu, aquilo que você não pode mais percebê-lo com seus olhos, com certeza, se você estiver com a mesma visão em que estava o profeta Neemias, o Senhor há dessa noite de erguer para a glória do seu nome aquilo que caíra, aquilo que foi destruído, Deus há de restituí-lo nesta noite. Sou grato a Deus e uma vez mais está aqui ocupando esta tribuna para engrandecermos o nome do Senhor. Já viste que louva a Deus por uma pessoa, o presbítero, que a qual sempre tem nos convidado para estarmos aqui para celebrarmos o nome do Senhor. Ilustrar nesse Senhor de Deus, os demais obreiros, diáconos e auxiliares que faz essa obra acontecer com a ajuda do Pai. A igreja noiva do Cordeiro, que o Senhor continue mesmo realizando a obra que começou. Nós estamos aqui nessa noite porque um dia um preço foi pago. Tem pessoas que não reconhecem, sempre foi ingrato, não reconhecem o preço tão grande que fora pago. E às vezes a gente não vai com um culto como esse, e apenas 2 horas fica de boca fechada, não glorifica, não exalta. A presença passa, o mestre passa na direita, na esquerda, dizendo o seu presente está na bandeja e você nem percebe. Você não sabe quando ele passa com o seu presente, se é pela frente ou por trás, você não está mais atento a nada. E às vezes o culto termina, às vezes se conclui o culto e a gente vai para casa como se o Senhor não tivesse mais importando-se com as nossas vidas. Mas eu quero dizer que nessa noite, o Pai, uma vez mais, ele encontra o seu filho e abraça. Talvez você entrar aqui no santuário desejando parar, desejando desanimar-se. Eu estive hoje, cheguei agora há pouco lá na Marisa, e eu pude perceber depois de nós nos alegrarmos, uma pessoa nos procurar e disse: eu pensei em parar de pregar, de orar, mas quando eu estava decidindo a fazer isso, por causa das tempestades e que tinha tomado de conta da minha casa, o esposo dela se afastou e tudo mais, alguma coisa ela falando,
E ela disse: Deus, não dá mais, vou parar. E ela disse que logo mais o Senhor apertou, mas apertou, como que estava dizendo ela com as suas palavras, apertou o parafuso a polca no parafuso de uma maneira tão bem apertada que ela não aguentou mais e disse: Deus, eu apenas brinquei, eu vou voltar às atividades e não posso parar. Talvez você já imaginou assim, até mesmo disse que estava brincando, mas o que Deus começou na sua vida, deixe Ele concluir. Por maior que seja a tempestade, maior é Deus. Glória a Deus. Nós observamos aqui o texto da leitura oficial. Observamos que Deus, Ele estava usando o profeta Abacuque, e que estava percebendo e que precisava de um avivamento no meio do povo que antes tinha. Aleluia. Nós podemos percebermos no capítulo 2 que o profeta Abacuque, ele é orientado a Deus para que aquela visão que ele estivesse percebendo aqueles dias não era apenas para o momento oportuno, mas era para o tempo determinado de Deus. Ele estava dizendo: essa revelação que eu estou lhe dando não é apenas para se cumprir agora ou amanhã, mas é para um tempo determinado. E o profeta foi falando, foi sendo orientado por Deus. Mais tarde ele observa a situação de Jerusalém. Mais tarde ele observa que as coisas não estão indo muito bem. Ele observa que nada do que se faz há êxito. Ele observa que nada do que se faz há um retorno. E ele não se conforma com aquilo que os seus olhos percebem. Mas diz a Bíblia que por ele não se conformar, ele levanta-se, toma uma atitude. E dentro dessa atitude ele faz um clamor. E esse clamor ele não faz pedindo prata, pedindo ouro, pedindo algumas demais coisas, mas ele está pedindo um novo avivamento para o seu povo. Primeira atitude que ele disse: eu ouvi. Primeiro ele ouviu tanto de Deus falando que as coisas que voltariam a acontecer, mas era para o tempo oportuno. Ele foi percebendo, foi se alimentando, e ele diz: ouvi a tua palavra, ó Senhor, e temi. Esta palavra temei, ouvi a tua palavra e respeitei ela. Tem pessoas que estão ouvindo diariamente a palavra, e quando sai daqui, acabou-se o respeito pela palavra. Temer não é ter medo. Temer é respeitar a palavra. Ele disse: eu ouvi. E quando eu ouvi, eu passei logo a temer. Eu passei logo a respeitar esta palavra. E quando ele disse: quando eu senti o peso desta palavra, ele faz um clamor: aviva, ó Senhor, a tua obra. Tudo que nós estamos precisando nos últimos dias não é de um avivamento que agora acontece, amanhã estaremos do mesmo jeito. Não, é um avivamento que hoje, amanhã, depois, e assim nós estaremos diante dele vivo, cheio da graça de Deus. É importante recebermos o avivamento agora, mas importante amanhã de manhã nós nos levantarmos avivados, cheio de Deus, cheio de esperança, cheio de atitudes, cheio de sonhos. Sonhar não é delirar, sonhar é coisas de Deus, cheios de sonhos. E o profeta, quando ele recebe essa orientação de Deus, ele percebe que a obra precisava ser edificada. Você já pode perceber no que a sua vida precisa voltar a ser melhor do que quando iniciaram. Você percebe que você precisa ser muito mais melhor do que quando iniciamos. Às vezes eu sempre tenho dito que é bom nós iniciarmos qualquer uma obra, mas o sabor está no final, a alegria está no final. Bom é começarmos, mas bom é terminar. É começarmos falando em mistério, é começarmos tendo visão, é começarmos profetizando, evangelizando, tocando nos enfermos, mas bom é terminar. E nós estamos começando, mas não estamos terminando. E o profeta, ele percebe que isso estava acontecendo. O povo começara, mas não estava terminando. O povo começara, mas não terminaram. E por isso, Deus estava pesando a sua mão sobre o seu povo. Quem plantava não colhia mais. Até quem criava os seus animais não vivia mais. Todos morriam de fome. Deus cessou os céus.
para que o povo pudesse se voltar para Ele e pudesse perceber o que era necessário, olhar para os céus, olhar para Ele, ter um tempo para Ele, voltar, podemos dizer assim, voltar a respeitar o que tinha aprendido antes. Aleluia! E o profeta, ele reconhece e diz: eu estou ouvindo a sua palavra. Aleluia, Jesus. Mas ao mesmo tempo eu preciso gritar, eu preciso clamar, eu preciso intercedê-lo, eu preciso chamar a tua atenção. Temos facilidade de chamarmos a atenção de tantas pessoas, e a de Deus muitas das vezes não temos facilidade de chamarmos a sua atenção. Quando nós chegamos a um lugar como esse, com o nosso coração aquebrantado, haja vista que é necessário estarmos, chegamos aqui com o objetivo, para que a chama possa se encher. Ninguém entra cheio na presença de Deus e sai cheio. É necessário que entremos vazio, sedento, para sairmos cheios, transbordando. Se eu entro cheio na presença de Deus, o que é que eu tenho para pedir? Mas os sedentos, para os sedentos sempre há uma chance. Para os sedentos sempre é um rio. Para os sedentos sempre é uma água.